Boa tarde a todas e todos no Brasil, em Londres, no mundo. Estamos aqui hoje no Falando de Bamba, num dia diferente, e aguardando o nosso convidado especialíssimo, Paulo Matias. Boa tarde, Odila, Emerson, Nath, Rosa. O Samba de Bamba, gostaria de falar, fez parceria com a Rádio Web Viva o Samba, e lá vocês vão encontrar muita coisa boa, muita composição boa de samba de raiz, de compositores novos e antigos. Só procurar no Google e vocês vão encontrar. Boa tarde, Odila, Dr. Gilberto, Alex Almeida. Estamos esperando o nosso convidado, Paulo. Eu gostaria de falar... Opa, peraí. Alex Almeida entrou. Boa tarde a todos, todas. Quintal da Ju entrou também. Só Cavaquinho também entrou. E o nosso convidado está entrando agora. Peraí, vamos convidar o Paulo. Olá, Paulo, Toninho, professor. Vamos ajeitar a câmera. Olá. Olá, boa tarde, Paulo. Tudo bom, professora? Tudo na paz? Tudo bem, tudo na paz. Graças a Deus. Estamos aqui. O Wilson entrou. Boa tarde, Wilson. Hoje no nosso Falando de Bamba, né, nós vamos falar do grande mestre e embaixador do samba, Paulo da Portela, que amanhã faria 72 anos, né, da sua morte, não é isso? Isso. Hoje, né, na verdade, dia 30, né? Dia 30, é verdade, eu estou aqui perdida no tempo. E como o nome já diz, né, foi o fundador da Escola de Samba da Portela, teve uma história muito importante, né, dentro do samba e na divulgação do nosso samba no Brasil e no exterior. E o nosso convidado de hoje é também Paulo, né? Paulo Matias, que é jornalista, pesquisa sobre a origem e o desenvolvimento das escolas de samba carioca entre as décadas de 20 a 60. A Medeiros entrou. E ele ajudou a fundar em 2007 o agrupamento Glória ao Samba e é presidente atualmente do Instituto Cultural Glória ao Samba, desde 2017. Né? Atualmente, e já há muitos anos, né, Paulo? Você vai contar isso pra gente. Você tem trabalhado, estudado, né, para fazer uma biografia bem bacana sobre o Paulo da Portela, né? Venho Leonardo, tentando. sou eu, tá falando aí, tamo junto. Leonardo, Rafael, Andréia, da Argentina, chegou, que beleza. Obrigado pela presença, pessoal. Conta pra gente, boa tarde, Samboquei entrou também. Bom, conta pra nós, Paulo, né? A gente conversou já esses dias atrás, né? Fizemos uma conversa muito gostosa que durou por horas, né? Que delícia, né? Eu, você, a Marília. Sim. Conta pra nós como começou o seu amor e seus estudos sobre o Paulo da Portela. Fala pra gente. Vamos lá, olha o Adilson aí do Arquivo Confraria do Thiago entrou, Cleiton lá do Texas, Rodrigo, pessoal bom, pessoal bacana que gosta de samba. Bom, mas vamos lá. Antes de falar do meu amor pelo Paulo da Portela, eu preciso agradecer algumas pessoas que foram fundamentais para que eu desenvolvesse esse estudo, pessoas que me influenciaram em amar o Paulo da Portela, né? Então, primeiramente, eu quero agradecer ao pessoal do Glória ao Samba, que são meus irmãos, assim, de vida, que, se me permite falar rapidinho, é o Rafael Lorré, o Marcelo da Pedrada, é o Fernando Paiva, é o Tuco, é o Galego, o Padeirinho, o Zeca, Daniel Paturroco, o Jerry, Denis, Maciel, Luizinho, Luiz Doido, Careca, Roberto Amaral, Rafa do Prato e Eduardo Pontinho. É uma dupla de malucos que
me possibilitam junto comigo, que estão junto comigo aí nesse tempo aí correndo atrás dessas coisas de samba. A professora, que é uma grande incentivadora, que é a Marília Trindade Barbosa, a quem eu peço primeiramente licença, né, para falar do Paulo, porque ela, juntamente com a Lígia, foram as pessoas que desbravaram, né, esse caminho do Paulo. Ao Luiz Carlos Magalhães, presidente da Portela, que é um grande professor, ao José Ramos Tinhorão, ao Humberto Franceschi, ao Carlos Didier, ao Luiz Fernando Vieira, ao Luiz Antônio Almeida, que era do MIS. Bom, esse pessoal primeiramente, depois tem mais um pessoal que eu vou agradecendo, que são pessoas importantes. Mas eu lembro que mais ou menos em 1998 para 99 eu conheci o Cláudio Moreira, um rapaz daqui de São Paulo, um grande amigo, e eu estava iniciando, assim, eu já gostava muito de samba, do samba antigo e tal, mas e aí esse cara, ele falou assim, cara, escuta esse disquinho aqui da Velha Guarda da Portela, eu não conhecia. E quando ele me deu aquele disco da Velha Guarda da Portela, na sequência eu escutei o homenagem ao Paulo da Portela com o pessoal da Velha Guarda cantando, eu fiquei maluco com aquilo, né? Fiquei realmente impressionado e tal. E eu queria saber das coisas do Paulo da Portela. E aí, bem, eu comecei juntamente com o Cláudio Moreira, ele me levou ao Rio de Janeiro, a primeira vez que eu fui com ele. E O e aí Marquinhos Jaca. começou. Marquinhos Jaca, tá o pessoal aí. Obrigado, Marquinho, pela presença. Um grande partideiro, tá pesada. Bem, muito Marquinho aí, ao bom. pessoal. Aí, beleza. Aí, 2006 para 2007, a gente começou aquele núcleo que hoje é o Glória ao Samba. E aí, nessa época, eu trabalhava como livreiro, trabalhava num sebo. E aí eu comprei esse livro, né, que é o da Marília, Da com Marília. a Lígia. Inclusive, eu tenho as duas versões, a primeira e a segunda Que edição, maravilha. A primeira e que a segunda edição. virou meu livro de cabeceira. Então, a partir daí, eu fiquei maluco pelo Paulo. Assim, eu não entendia como um personagem tão grandioso do samba, ele ficou obscuro, assim, caiu no esquecimento. Um pouco se falava, né, do Paulo. E esse rapaz que entrou aí, o Tuco Pellegrino agora, que é um grande Ah, professor para mim, foi fundamental para eu pirar de vez, porque o que que acontece? Aí, eu lembro que quando eu conheci o Tuco, ele cantou um monte de samba inédito do Paulo da Portela. Eu falei, eu sei os sambas do Paulo da Portela, mas quando ele chegou, ele cantou um monte de samba inédito do Paulo, e aí eu fiquei louco. Eu falei, não, eu preciso conhecer esse lado inédito do Paulo. Aí foi a imersão. Aí são já 12 anos dedicados ao estudo da vida do Paulo da Portela, tentando entender, tentando criar uma biografia, porque, como eu disse, a Marília e a Lígia colocaram o sarrafo aqui em cima. É muito boa a biografia delas, é muito completa. Elas tiveram acesso às fontes primárias, estavam com todo mundo ali, seu Caetano, seu Rufino, Alcides, Alvaiade. Então, é isso. Eu tenho tentado, aos poucos, deixar uma contribuição, trazer coisas que agreguem a esse trabalho maravilhoso que a Marília e a Lígia fizeram sobre o Paulo da Portela. Outras pessoas também fizeram, né? Outras pessoas falam muito sobre o Paulo, inclusive o Luiz Carlos Magalhães, que é uma pessoa que vem aí durante muito tempo levantando essa bandeira, tentando uma valorização do Paulo da Portela. Então é isso, a minha loucura começou aí, mais ou menos. há um Assim, bom mais ou tempo menos. atrás, né? Um bom tempo atrás, são 12 anos nessa loucura aí. Gastando tudo que é dinheiro, que eu não tenho nada hoje, mas gastando o pouco que eu recebi na vida foi tentando comprar arquivos, comprar fotos, comprar livros, revistas, jornais que pudessem ajudar a recriar essa história do Paulo, né? É mais ou menos assim. Ó, o Tuco tá dando boa tarde. Tem muita gente aqui falando que aula, nosso professor, A bondade ah, deles. né, o Márcio, meu maior respeito por você. Tuco também está dizendo que é o grande pesquisador. Patrícia Brunner entrando. Aí o Samba Ok falando que isso é que é amor verdadeiro, né? Andréia. Então, muito bacana, né? O pessoal, né, vê o seu trabalho, isso é muito legal, né? Ter esse reconhecimento, né? Do seu trabalho, do seu amor, da sua paixão, né? Uma paixão que virou amor, né?
o que se estende até os dias de hoje, né? E você falou que você está escrevendo essa biografia já há muito tempo, e eu queria saber quais são as influências na sua pesquisa, né, sobre o Paulo da Portela, né? Quer dizer, quais são os principais teóricos? Ó, o Rodrigo Correia, Samba de Bamba. Ó, o Adilson aí do Arquivo Confraria. Bom, como eu disse, o primeiro trabalho que me abriu a mente e despertou meu lado louco pelo Paulo foi o da Marília, né, com a Lígia. E todo esse pessoal, Luiz Carlos Magalhães é uma grande influência, o José Ramos Tinhorão, o Humberto, o Carlos Didier, com a biografia dele do Noel Rosa, todo esse pessoal que veio antes e foi desbravando, né, que veio pavimentando a estrada, o próprio Sérgio Cabral Pai, serviram como fonte de inspiração, né, para desenvolver esse trabalho. O Fernando Paiva, que é um dos integrantes do Glória ao Samba, sempre me diz: Paulo, a gente precisa ter um trabalho do Paulo que seja leve, gostoso, né? Lógico, tem a metodologia, que eu precisei usar uma metodologia, porque isso fez parte do meu trabalho de conclusão de curso, mas eu tinha a intenção de realmente deixar um livro que fosse leve, que fosse gostoso de ler. Você pega, por exemplo, um certo Geraldo Pereira, que é aquele livro que tem a participação do Nelson Sargento, que é esse livro aqui, ó. Que é da Alice Duarte, do Francisco Duarte, do Cineia e do Nelson Sargento, que é esse livro aqui. Ah, eu tenho também, maravilhoso. É um livro maravilhoso, assim como o da Marília, do Paulo, que é leve, né? E ele conversa o sambista, né? Esse livro, não que eu seja um sambista, mas eu amo esse universo do samba, mas ele conversa com as pessoas, ele dialoga, ele tem uma linguagem simples, é gostoso. Então você começa a ler o livro, você não para, você fica maluco por conta disso, né? Então, essas são as minhas maiores influências nesse trabalho de pesquisa sobre a vida do Paulo. E é como eu disse, o livro da Marília é bem completo. Então, o que acontece? Fala assim, bom, da onde eu vou partir, né? Não dá para também ficar repetindo tudo que ela já disse. Então, eu peguei de 1901, no nascimento do Paulo, até 1920, que é quando o Paulo muda para Oswaldo Cruz, e tentei entender esse modos e costumes do Rio de Janeiro, as transformações do Rio de Janeiro, Reforma Pereira Passos, a mudança do Paulo para Oswaldo Cruz, até chegar naquele Paulo que vira a grande referência do samba, porque o Paulo, como ele disse, no primeiro momento, ele era o inimigo número 1 do samba. O Paulo não, ele era o Paulo que não era do samba. É um dos capítulos do livro, porque até 1923 o Paulo não gostava de samba. O Paulo tinha a influência dos ranchos e ele gostava de marcha, ele gostava de valsa, marcha rancho. Esse era o tipo de música que o Paulo praticava até 1923. Então eu procurei entender esse período, as transformações, o que se comia, o que se vestia, como se falava, para entender essa transformação do Paulo até chegar em Oswaldo Cruz e depois virar esse grande líder que ele virou. Então, é basicamente esse o trabalho. E é muito interessante, né? Quer dizer, você está falando, então, quer dizer, o Paulo não era um grande adepto do samba, e pelo jeito, eu gostaria que você falasse um pouco mais para a gente, né, desses primeiros anos do Paulo no centro da cidade, né, quando ele morava, e essa transformação, né, que foi uma grande transformação no Rio de Janeiro, né, de remodelação urbana, né, de acabar com os cortiços. Como é que isso acabou empurrando o Paulo para Oswaldo Cruz e o que ele pensou, né? O que ele sentiu quando ele chegou lá e como é que ele se envolveu com o samba, já que não era o gênero musical que ele mais gostava, vamos dizer assim. Sim, sim. O Paulo nascendo no centro da cidade, ali na região da Saúde, morou primeiramente na Rego Barros, e depois ele morou na Rua da América. E ele fazia entrega de marmitas ali quando era menor de idade, ali naquela região da Senador Pompeu, rodava toda aquela região ali. E provavelmente o Paulo tem um relato sobre o centro do Rio de Janeiro em 1911,
falando sobre meninos que brincavam ali próximo da rua Visconde de Itaúna, que era a rua da Tia Ciata e tal, contando como era o dia a dia daqueles meninos que trabalhavam nas pensões e tal. E provavelmente o Paulo era uma dessas crianças que estavam ali no meio. Conta que essas crianças ficavam correndo, brincando com água, jogando água uma na outra, e aí depois iam entregar marmita e tal. Tem achei esse registro no jornal dizendo como que era o dia a dia dessas crianças. Então, provavelmente, assim, eu não posso ainda afirmar categoricamente, porque você, como historiadora, sabe, a gente precisa de provas materiais, mas a Marília fala do começo do Paulo, do registro mais antigo do Paulo, como acho que é Moreninhas de Bangu, se eu não me engano, o nome de um bloco que o Paulo participava antes de chegar em Oswaldo Cruz na década de 20. Só que Seria o quê? Tipo um cordão, um rancho? era um bloquinho pequeno que o Paulo, que é a menção mais antiga do recreativismo do Paulo. Mas eu acredito que o Paulo, por ter vivido na região da saúde, ele começou a desenvolver as atividades carnavalescas dele no bloco, no Rancho Recreio das Flores, que era um bloco que tinha aquele cara famoso que até se Ó, a Marília compara. entrou. Ô, minha professora, Marília. seja bem-vinda. Essa daí é a responsável pela minha loucura. O Vinícius Terror está aí também. E o que acontece? Como o Paulo morava na região da saúde, existia esse bloco, que era o Recreio das Flores. E esse bloco, ele tinha, como cantor nesse não era um bloco, era um rancho, tinha o João Moleque, ele tinha o Darino da Saúde, que inclusive é comparado, quando ele morre, o Darino da Saúde, quando morreu, falou assim, quando o Paulo morreu, falou assim, o enterro do Paulo é comparado ao enterro do Darino da Saúde, 15 mil pessoas e tal, e tinha o José Rocha Soltelo. Esses caras comandavam esse bloco Recreio das Flores. E aí a gente percebe, durante a trajetória do Paulo, uma amizade muito forte com essas figuras, com o Rocha Soltelo, que leva o Paulo para Uruguai, organiza aquela viagem do Paulo em 1938, e com o João Moleque, que também vai na viagem. Só que tem essa foto aqui, eu vou mostrar, separei aqui para mostrar para Ó, a vocês. Marília está falando, feliz assistindo, meus queridos. A Marília, assim, Marília, você não estava, eu pedi licença para falar do Paulo, depois de todo o trabalho que você e a Lígia fizeram. Como eu disse, você colocou o sarrafo lá em cima e eu estou tentando dar continuidade a isso. Não sei se vou conseguir, porque, como eu disse, o nível é elevado, mas a gente está tentando com vontade, com amor. E vamos lá. Tem essa foto aqui, ó. Não sei se dá para todo mundo ver. É até uma foto já conhecida. E aqui nós vemos. Essa foto é de 1935. Aqui a gente tem o Graveto, que era um jornalista da época, o Firmino Victorino, que era tipo um braço direito, um ajudante do Paulo, o José Rocha Soltelo, o Paulo da Portela, Põe um pouquinho mais para cá. o Vai trazer pra cá. Enfiado, que era um outro jornalista amigo do Paulo, e o Benício Alberto dos Santos. Então essa foto é de 35. Então, pelos registros, eu vejo que o Paulo desenvolvia uma amizade principalmente com esse rapaz aqui, que é o José Rocha Soltelo, desde os tempos dele da cidade, porque ele era o responsável pelo Rancho Recreio das Flores, que ficava no bairro onde o Paulo cresceu. E outro que também, deixa eu ver se está aqui, que conviveu com o Paulo desse período, é o famoso Darino da Saúde. O Darino. Que juntamente com o Rocha Soltelo, a gente está falando do Brasil real, né? Nem tudo é tão romântico. E eles participavam de uma malta, né? Então eles eram, digamos que, praticamente milicianos, trabalhavam pelo senador Pinheiro Machado, então roubavam urnas, destruíam, meio que era um pessoal barra pesado e tal. E o Paulo conviveu com esse pessoal. Então, assim, eu acredito que o início do Paulo fazendo música, praticando carnaval, tenha realmente acontecido no Rancho Recreio das Flores, no bairro da Saúde,
na década de 10, entre 1917, 18, por aí. A gente vê bastante estação do Recreio das Flores nos jornais, né? Quando eu fiz Sim, doutorado, eu sim. vi muita. Eles eram, vamos dizer assim, um bloco, um cordão Era um, assim era bem um, era um rancho importante da influente. época. É, é um rancho, na verdade, né? Bem influente. Isso. Né? Eles tinham conexões aí com a imprensa, né? Sim, sim, bastante. Aliás, depois eu quero que você fale um pouco mais sobre isso com relação ao Paulo, né? Essa questão da articulação dele e você já está falando isso para a gente, nessa conexão, Ah, a Rose está aqui. Boa tarde, Rose. É amiga minha. Então, conta pra gente, quer dizer, aí ele tá no Recreio das Flores, ele começa, né, esse envolvimento com o carnaval no rancho. A gente sabe que o rancho ainda não tinha uma música, um gênero, né, específico para desenvolver, assim, né, para brincar nas ruas, né? E aí ele vai para Oswaldo Cruz, né, nesse período entre, né, acredito eu aí, por volta da década de 20, é isso? Que Na ele vai para década de Oswaldo Cruz? 20, Quanto que década ele... de 20 que ele vai para Oswaldo Cruz e encontra o Paulo já um homem da cidade, né, acostumado com a observar esses sambistas, né, do Estácio, esse pessoal dos ranchos, e ele chega em Oswaldo Cruz, um lugar rural, né? Então, eu imagino o choque para o Paulo até então, quando ele sai da cidade, o centro do Rio de Janeiro, que até então o Pereira Passos queria transformar na Paris tropical, né? Que era o desejo, a cidade ia ser a cidade mais bonita do mundo, segundo os planos do Pereira Passos, e encontra Oswaldo Cruz rural, né? Aquele lugar rural, o interior, as pessoas, né, mais simples e tal. E aí ele começa, né? Aí ele tem o contato com Baianinhas de Oswaldo Cruz, todo aquele desenvolvimento que já é sabido por todo mundo. Mas o Paulo realmente ele propõe essa mudança para o pessoal, né? Até quando ele chega e a Marília bem fala isso no livro, de levar esse conceito de pés e pescoços ocupados e tal, do pessoal, de tentar. O Paulo, por vir da cidade, ele já sabia o tipo de preconceito que o pessoal sofria e a importância de você estar bem trajado, de você falar bem, né? E ele chega em Oswaldo Cruz e ele leva isso para as pessoas de Oswaldo Cruz, né? Juntamente com a musicalidade dele, ele leva isso para Oswaldo Cruz. Acho que é o ponto alto do Paulo, assim, da valorização e entender o tipo de música que eles faziam e dessa autoestima para o pessoal. Falar assim, olha, a gente faz esse tipo de música, a gente tem que se trajar assim, a gente tem que falar assim, e elevar realmente aquelas pessoas mais simples de Oswaldo Cruz àquela glória que eles alcançaram na década de 30. Acho que é fundamental esse papel transformador do Paulo. Então, isso, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que eu acho muito importante, interessante. A gente conversou sobre isso na reunião, nos bastidores da live, dessa relevância, né? O Paulo com esse entendimento, né, de que era importante e relevante que o sambista tivesse, né, um trajar, um falar de forma mais elegante. E a gente sabe que lá no começo, né, entre a década de 10 e 20, ainda havia muito uma visão do samba marginalizado, né? E o Paulo, me parece que ele é uma figura fundamental nesse sentido de não só dialogar com a imprensa, com autoridades, mas também essa questão de mudar a imagem que se tem do sambista, né, do malandro. O que você poderia falar para a gente? É uma curiosidade minha, eu acho que é... Eu costumo dizer que daquele pessoal todo, dos contemporâneos do Paulo, eu acho que o único que realmente não é assim, não estou jogando palavras ao vento, eu acho que pelo trabalho desenvolvido, por amostragem, eu acredito que o Paulo era o único que realmente entendia que aquilo que eles estavam construindo era uma coisa que ia perdurar por anos, ia ser uma coisa assim que ia romper barreiras, assim, porque o Paulo, você vê, ele deu uma entrevista em 1935, 1933, ele falava que ele já tinha até então, ele já tinha feito 50 e poucas composições até 1933.
E mais para frente, em 35, perguntam sobre os sambas que foram roubados dele e tal. E o Paulo falou assim, bom, tudo bem, o pessoal roubou esse samba, mas eles são medíocres, assim, eu sou um artista. O Paulo, ele entendia que o cara roubar um samba dele, aquela coisa que aconteceu lá na Tudo primeira bem. briga, era pequeno diante de tudo que eles estavam construindo. Assim, ele era o único cara que tinha essa Essa percepção. visão. Por mais que o Cartola fosse genial, que o Noel Rosa, que o Antenor Gargalhada, todo esse pessoal, a rapaziada do Estácio, eu acho que eles viam aquilo mais como um recreativismo mesmo, como a forma do negro, do carioca, brincar, levar a vida tranquilo. Eles tinham, obviamente, um talento, mas aquilo lá era o modus dele, é o modo de viver, sabe? Modos e costumes. A gente faz um samba aqui, faz outro samba ali e tal, e vai levando, vai empurrando. O Paulo não. Ele via que aquilo era uma coisa maior. Por isso, do lance dele de estar próximo aos jornalistas, estar próximo a autoridades, e sempre fala: olha, o samba é isso, o samba é aquilo. Quando teve lá o caso de uma briga, acho que se eu não me engano, no campo do Vasco, que mataram, acho que o Matinadas, o Paulo foi o primeiro, né? Porque o que os jornais traziam era espetáculo grotesco, o samba era tratado assim, briga entre sambistas, e o Paulo era o primeiro a ir nesses locais e falar, olha, não é isso. O sambista não é isso, né? São pessoas que convivem no nosso meio que, infelizmente, né, praticam isso. Ele via, era o mundo real, né? Então, assim, o Paulo ele era o primeiro a defender o sambista. E ele rodava a cidade, ia numa escola aqui, ia noutra escola ali, sempre fazendo esse intercâmbio, né? Tentando falar para o pessoal, olha, isso mesmo, é legal a escola de vocês, tem que crescer, é assim, tem que organizar. E o Paulo teve esse papel a vida inteira. Ele fez isso, ele começou fazendo isso e morreu fazendo isso. Um exemplo é, por exemplo, na década de 20, acho que 26, se eu não me engano, quando ele vê o bloco da Rua B, que era um bloquinho pequeno, que tinha o Alvaiade, o Alvarenga, esse pessoal da Rua B, ele vê o pessoal chegando com uma embaixadinha, fazendo um samba e tal, ele fala, ele faz um samba para os caras da Rua B. E aí, já no final da vida, quando ele vai lá visitar o pessoal do Unidos do Morro Azul, lá no Morro do Jacaré, ele faz, ele já estava na Lira do Amor, ele fala, viemos de Bento Ribeiro para batizar o Unidos do Morro Azul em primeiro lugar. Então, o Paulo, ele tinha realmente esse lance, ele trabalhava pelo samba. Era o cara que acreditava nisso, no samba, no movimento. É o que eu falo hoje para o pessoal, que todo mundo tem a sua vaidade, eu tenho a minha vaidade, né? Tá ali no ser humano. Mas quando eu falo com a rapaziada de outros movimentos e tal, eu chego à conclusão que é isso, que a gente tem que seguir o exemplo do Paulo, trabalhar pelo movimento, que é o que o Paulo fez a vida inteira. Trabalhou pelo movimento, diferente de bandeira. Ele era Portela, mas ele frequentava Mangueira, ele frequentava o Estácio, ele frequentava a favela, ele frequentava tudo que era escola de samba. Então, acho que o Paulo é o maior exemplo disso, de trabalho em prol do movimento samba. Do samba. A Marília está falando aqui para gente que a visão do Paulo era resultado da sua convivência com o grupo da Praça 11, Pixinguinha, Donga, João da Baiana, né? Com E, certeza. e ele levou isso, né? Acabou levando isso também, essa experiência para Oswaldo Cruz, né? O Paulo era sofisticado, né? Ele já chegou Uhum. justamente com essa Elegantíssimo, né? influência, Ideia. né? Você vê o João da Baiana, né? Elegantíssimo e tal. O Paulo chegou justamente influenciado por esses sambistas, com toda certeza. Monique Matos também está falando, um embaixador, diplomata da cultura popular carioca, né? Toninho, professor, está dizendo não só de samba de rua, como a divulgação dos ritmos da época em residências, rodas de samba, Caxambu, Partido Alto. A Eliane Faria entrou, boa tarde, grande cantora, compositora e amiga. A Marília também está dizendo, em 22 ele já tinha até ido a Paris, né? Ah, O sim, pessoal o pessoal, né, dos Oito Batutas, né? ah, É os isso. 8 Então, eu gostaria que você falasse uma coisa que eu achei muito interessante e faz parte do seu trabalho. Ah, Ana Júlia, minha sobrinha, cantora também, linda, entrou. Eu achei muito interessante a sua pesquisa,
que você fala que você vai nas pretorias, né, buscar, é isso, né, Isso. nos, nos arquivos aí, sobre a única vez que, vamos dizer assim, o Paulo da Portela, a gente sabe de outros vários que tiveram vários problemas com a polícia, mas o Paulo só teve uma vez, não é isso? Sim, sim, Conta pra gente essa história que eu achei muito interessante. foi justamente na Rua B, né? O É, Alvaiade chegou a dar esse depoimento, que foi a única vez que tem registro que o Paulo tenha sido detido, né, pela polícia, e foi porque o pessoal estava fazendo uma batucada, tinha um pessoal jogando bola, e eles estavam fazendo uma batucada na Rua B, e aí o Alvaiade ele fala, eu vi umas pernas pretas passando, eu falei, o que? Aquilo é polícia? E aí ele fugiu. E aí no outro dia ele danado. ficou sabendo que o Paulo tinha sido preso juntamente com o Nicanor Trovão, o Basileu, todo aquele pessoal que morava na Rua B, que estava participando da batucada, foi preso, ficou um dia, né, dormiu na cadeia e no outro dia já estavam soltos. E é o único registro que eu encontro, né, do Paulo, diferente dos outros sambistas, porque é o que eu disse, a gente está falando do mundo real, de pessoas reais que têm seus problemas, que têm, né, suas frustrações, seus desafios, e grande parte do pessoal do Estado, por exemplo, teve passagens policiais, não só aquelas ligadas à vadiagem, outras coisas também, pessoas de Oswaldo Cruz, como o Manuel Bambambam, como o próprio Claudio Honor, todos tiveram algum tipo de passagem, porque realmente é, fazia parte do cotidiano. A gente está falando da década de 20, né? Era um cotidiano violento, né? Ainda é. Se ainda é hoje, imagina em 1920, 1930, né? Como que era para o cara pobre, negro, lá em Oswaldo Cruz ou no centro da cidade, se defender diante do que a gente já sabe, né? Essa violência que é imposta, né? Então, é isso. E o único registro que eu localizei do Paulo, a única passagem dele nesse lance de ter algum problema com a polícia foi realmente essa passagem aí da Rua B. Isso foi na década de 20, Década Paulo? de 20. Década Década de de 20. 20. E conta pra gente, né? Afinal é Paulo da Portela, né? Os primórdios da Portela, quer dizer, quem são as pessoas, né, que também são relevantes na formação do Paulo e da Portela, né? Aqui tem mais Sim. alguém falando, aqui o Toninho Professor está perguntando. Qual a intenção da fundação, em Oswaldo Cruz, do bloco Quem Fala de Nós Come Mosca? Né? Popular o samba em Oswaldo Cruz? É uma questão do Toninho Professor também. Quem fala de Nós Come Mosca era o da Dona Esther, né? Se eu não me engano, era o bloco da Dona Esther, que era, como disse, o início do recreativismo em Oswaldo Cruz, né? Tinha o Quem Fala de Nós Come Mosca, o Baianinha de Oswaldo Cruz. O Baianinhas de Oswaldo Cruz era da família do Galdino, que tinha o Galdino, tinha o Nininho e o irmão dele, que era o Claudio Honor. O Quem Fala de Nós Come Mosca era o bloquinho pequenininho da Dona Esther, que emprestava para eles a licença para brincar ali no carnaval, aquela licença da polícia. É, me perdoa, qual que foi a sua pergunta de novo que eu parei para responder essa? Não, mas achei ótimo. Quer dizer, esse Quem Fala de Nós Come Mosca, ele é anterior à Portela, à criação da Portela. Sim, é o início da década de 20, Início 20, da década de 20. bem 20 e 21. E aí eu queria saber um pouquinho dos primórdios da Portela, né? Quer Ah, dizer, as sim, pessoas primórdio. importantes, Sim, aí né? entra Na realmente esse formação. pessoal. Quem fala de Nós Come Moça, Dona Esther, né? O Galdino, irmão dele, o Nininho, o Claudio Honor, e tinha uma série de outros compositores que, infelizmente, a gente pouco sabe. Assim, eu tentei de toda maneira levantar informações, mas, por exemplo, tem o Zé da Costa, que era um exímio compositor. Então, o time de compositores dessa primeira formação da Portela, que eu costumo chamar de primeira geração, era o Paulo, Caetano, Rufino, Zé da Costa, Belmiro, esses são os primeiros. Assim, os primeiros a fazer samba em Oswaldo Cruz naquele período ali, nesse período de fundação. Aí depois tem Ó, uma a segunda. Marília está só querendo ressaltar aqui que a Dona Esther era branca, né? Que Sim, 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 sim. Isso interessante. mesmo. E aí depois tem uma segunda geração de compositores que ali já é o finalzinho da década de 20, início da década de 30,
que aí tem... Aí nessa primeira geração a gente tem também Ventura, Alcides e João da Gente. Aí na segunda geração a gente tem o Porquinho, a gente tem o Firmino Vitorino, a gente tem outras figuras que são desconhecidas, que por mais que você procure, são pessoas importantes, mas que você não localiza nada, nem documento, nem parentes. O Zé da Costa, ele tinha um samba muito famoso, que falo que fez muito sucesso em Oswaldo Cruz, que chamava Microfone de Prata, mas é um samba que por mais que eu tenha procurado, eu não localizei. Ele era também um desses compositores. Era tipo Mangueira, que tinha Cartola, Carlos, Cachaça e Gradim. Na Portela era isso, era Paulo, Caetano, Rufino e Zé da Costa. Só que do Zé da Costa a gente não localiza nada. E aí tinha um monte de gente importante. Tinha o Baldo, que é uma pessoa que não é falada, não se fala muito dele, mas antes de ter porta-bandeira, o Baldo ele amarrava um estandarte nas costas e saía como guarda de honra. Aí depois nós tivemos a primeira porta-bandeira, que é a Ninita. Deixa eu ver, eu tenho uma foto dela aqui. Que é essa daqui, ó. A Ninita. Que é essa moça aqui, ó. Ela é a primeira, todos falam que a primeira porta-bandeira é a Braulina, mas a primeira porta-bandeira, segundo os mais antigos, é a Ninita, que era a irmã da Dona Diva, a esposa do Caetano, que é outra figura também importantíssima na fundação da Portela. Então tinha a Ninita, tinha a Dona Diva, Caetano, Rufino. Esse é o pessoal importante dessa primeira geração da Portela, o pessoal que ajudou a desenvolver, os companheiros do Paulo. O Heitor chegando em 26, né, também, o Heitor dos Prazeres, Alvaiade, Alvarenga, Alcide. O Heitor, ele vai morar em Oswaldo Cruz em 26, é isso, né? Ele não Ele vai fica... para Bento Ribeiro, ele mora em Bento Ribeiro, em 1926 ele muda para Bento Ribeiro. Então, e aí a ideia da criação da Portela, primeiro ela tem um outro nome, é isso, né? Oswaldo Cruz. Sim, ela passa por diversos nomes, né? Aí, tipo assim, o pessoal costuma associar esses nomes. Então, assim, quem fala de Nós Come Mosca, Baioninhas de Oswaldo Cruz, Conjunto de Oswaldo Cruz, que era aquele conjunto que disputava aqueles primeiros concursos de samba, né? No final da década de 20. Aí depois, aí ela passa como Quem Nos Faz é o Capricho, de 29, vai como pode até chegar em Portela, na década de 30. Certo. E me conta um pouco para a gente sobre a primeira briga que acontece na Portela. A primeira briga, assim, quando o Paulo sai em 41, como a Marília fala, é resultante de diversas brigas. E também é aquela saída que a Marília fala assim, saiu, mas saiu sendo amigo de uns, brigado com outros, não foi aquela coisa tão radical quanto a gente imagina. Mas o Paulo, em 28, o Paulo tem uma pequena desavença, e 29, por conta da gravação do Samba Vai Mesmo, do Rufino, pelo Heitor, desencadeia o primeiro afastamento do Paulo. O Paulo Você lembra sai. desse samba, não? Você lembra, Paulo, desse Eu samba? tenho aqui eu deixei separado aqui, que é um dos grandes. É o Vai Mesmo, Para Mim Não Causa Pena. Que é esse Vai disco aqui. mesmo. É esse Olha. disco. Gravação do Mário Reis, de 1929. Que eu E demorei esse foi. 12 Demorou anos para quanto? achar. 12 anos para achar esse disco original. E por conta desse samba do Rufino ter sido gravado pelo Heitor, desencadeia a primeira briga, né? E aí o Paulo fica um tempo afastado, né, de Oswaldo Cruz, ele passa a frequentar um bloquinho pequeno lá de Bento Ribeiro, juntamente com o Heitor. Então essa é a primeira grande briga do Paulo por conta desse samba. É o que a Marília fala. O Paulo entendia os valores eram diferentes. O Paulo, vindo da cidade, e o Heitor, vindo da cidade, com aquele lance de que o samba é que nem passarinho, é de quem pegar primeiro, o Paulo não entendeu como um crime. Ele entendeu como assim, poxa, o Heitor, que é um compositor afamado na cidade, pega um samba nosso e grava, e isso faz sucesso na cidade, Isso é para a bom. gente é motivo de, né, poxa, olha que legal. O Paulo não viu pelo lado, né,
do Heitor ter pego o samba, ter se apropriado do samba. O que, para o pessoal de Oswaldo Cruz, que tinham outros modos e costumes, foi realmente uma afronta. Então, a partir daí, né, tem a briga, né, do Manuel Bambambam com o Heitor, e isso aí vai se perdurar por anos, Ah, até o conta pra desfecho, gente essa história do. até o Acho muito desfecho. interessante, do Manuel Bambambam e essa briga. É, E o quem desfecho eram esses bambas do pedaço, né? Que mandavam, né? é, até o Alcides fala num depoimento dele, que ele fala assim, a gente ganhou a taça, mas a gente mandou o Manuel Bambambam ir pegar, porque Manuel Bambambam era valente. Então, assim, o Manuel Bambambam era um dos valentes, né? Toda escola de samba tinha um cara metido a valente, como o Chico Porrão em Mangueira, né? E o Manuel Bambambam era um desses valentes lá em Oswaldo Cruz. E aí, realmente, ele briga com o Heitor por causa disso, né? Tem até um lance meio desagradável, falou que acabou rolando navalhado, um monte de coisa na época por conta desse samba. E aí é quando o Heitor se afasta da Portela. E aí, se eu não me engano, o Heitor fica morando ainda em Bento Ribeiro até 1932, que é de 26 a 32 a passagem do Heitor pela região. Essa briga acontece em 29, justamente no ano da gravação. É, no ano da gravação, 1929. É a primeira briga. Depois, em 38, o Paulo se afasta de novo da Portela. Até os jornalistas da época, esses que eram amigo dele, o Graveto, e o Enfiado perguntaram assim: o que aconteceu com a Portela do Paulo? O Paulo está distante da sua Portela, então ele fica brigado em 38 de novo. E a briga definitiva culmina em 1941, quando acontece aquele fato na Praça 11, que ele chega com Cartola, Heitor dos Prazeres, na Praça 11, vindo de São Paulo, e por conta já dessa implicância do Manuel Bambambam, né, com o Heitor dos Prazeres, o Paulo quer desfilar com eles com roupas diferentes, e aí ele fala, olha, Paulo, você desfila, seus amigos não, e tal, por causa da política que você mesmo colocou, de tem que estar todo mundo com a roupa do conjunto, e tal, é uma determinação sua. O Paulo, poxa, mas eu tô com eles, meus amigos, foi solidário, então pode sair fora. E aí o Paulo sai em 41 e fica aí até 48, até 49 fora da escola. Era que alguém está perguntando aqui, o Toninho, o professor, está perguntando se procede que Paulo da Portela pode ser considerado o iniciador do uso de porta-bandeira, reco-reco, comissão de frente. E também há uma outra pergunta. Mano Paulo, do Samba OK. Mano Paulo, como foi o passo do Paulo para o Lira do Amor? Acho que daqui a pouco a gente vai falar disso, né? Então, primeiro acho que seria interessante se você pudesse falar para a gente se procede, se ele é, vamos dizer, se ele que vai estimular o uso da porta-bandeira, do rec-rec, comissão de frente nas escolas de samba. Se isso acontece mesmo. Olha, assim, sobre porta-bandeira, eu não encontrei maiores argumentos dizendo sobre isso. O que se fala muito é do Paulo como o cara que desenvolveu o lance do enredo, né? Da música, conversar com o que está sendo narrado ali, o que está sendo apresentado, né? Agora, sim, essa acredito que seja a maior evolução do Paulo. Sobre comissão de frente, eu não sei. Sinceramente, eu não sei se o Paulo teve alguma influência no lance de comissão de frente e porta-bandeiras. Estou sincero, não sei. O que eu sei é assim, que ele, com o samba dele enredo lá, o Teste ao Samba, daquilo ali está sendo encenado e está funcionando com que o jurado está Dialogando, vendo, né? O está samba dialogando, aquilo realmente fala assim, olha, aqui faz sentido, é o lance do enredo funcionar com a música, com o que está sendo apresentado. Ah, a Marília está falando aqui, ó, mas ele volta em 42 a Portela como Cicerone da comitiva. Sim, Ai, ele volta, ele mesmo brigado em 41, no mesmo ano, com o lance da política da boa vizinhança, ele volta e apresenta a Portela para o Walt Disney, é verdade, bem lembrado. e uma coisa que eu acho muito interessante, quer dizer, não se tem, vamos dizer assim, totalmente uma comprovação, né? Mas a possibilidade que talvez a gente conversou sobre isso, né? Sim, Você, Maria, dele ter sido a pessoa que inspirou o Zé Carioca, né? Que seria o símbolo, vamos dizer assim, do Brasil, né? sim.
Tem Zé pessoas que falam que Carioca. não, mas eu acho muito factível a versão da Marília, justamente por conta das fotos, né? Então a gente vê que Isso eu achei interessante. não existia o personagem, e você vê pelas fotos, né? Você vê as fotos ali, o Paulo dançando, a representação, inclusive tava o Bide, tava o Vaiade nessa visita, tava o Cartola, né? Então, até porque, como realmente a Marília fala, que a briga não foi tão feia assim, porque eles tinham os ciúmes da Mangueira, porque o Paulo morou na Mangueira quando brigou no Carnaval em 41, e nessa visita do Walt Disney, que é no mesmo ano, em 41, o Cartola tá junto, tá lá na foto, o Cartola, o Paulo, o Bide, que era do Estácio. Então, realmente, pelo você vê que ali tem fotos dos caras desenhando, os caras vendo o Paulo dançar. Então, é assim, como a Marília disse, é muito discutível, mas, na minha visão, é muito factível que realmente o Paulo Uhum. tenha inspirado o Zé Carioca. E na elegância do Zé Carioca, né? Porque o Zé Carioca, Total. ele é falante e também muito elegante, né? Muito, Sempre foi uma muito, coisa que muito. me chamou a atenção, desde pequena, né? A figura do Zé Carioca. Sim, O cara que consegue transitar, né? A Andréia, minha prima, Gladys, que consegue transitar muito bem, né? Entre os diferentes mundos, né? Dos que têm muito dinheiro, dos que não têm, né? sim, sim. O Paulo ele era esse Cicerone, né? Ele era esse relações públicas, né? Você vê que é, precisavam de alguém para mostrar o que era o samba, chamavam o Paulo, né? Ah, vem alguém aí, fulano de tal. Né? Na década de 40 veio o filho do presidente Hoover, é, que é isso aqui, ó. Eu até separei para mostrar. O nosso trabalho é meio de louco. Aí eu fui atrás a ficha de qualificação do consulado quando ele entrou no Ó, Brasil em 1941. Aqui, ó, do filho do Hoover, do presidente ó. Hoover, né, que foi o 31º presidente americano. Quando ele veio, aí o Paulo foi chamado para promover uma roda de samba para ele. Outra pessoa, em 39, a Josephine Baker, Ah, aqui a isso é fantástico, essa ficha história. consular dela, da entrada dela no Brasil, em 1939, momento que o Paulo teve com ela. Inclusive, dessa época tem esse disco aqui, ó, um disco lançamento da Josephine lançado no Brasil. Ah, qual é o Gosto de disco? Mostra pra dançar gente. e triste, que devido ao sucesso Maravilha. da Josephine, lançaram alguns discos dela aqui no Brasil. Então, Paulo, né, ele teve com o Walt Disney, teve com esse filho aí do presidente Hoover, teve com aquele Aaron Copland, que é o cara que ganhou o Oscar em 1950 como melhor trilha sonora, com Henri Vallon. Paulo teve com esses caras todos, assim, justamente porque os caras acreditavam que o Paulo era a expressão máxima, né, do samba. A Aracide Almeida, depois, acabaram chamando ela de o samba em pessoa, mas ela declara que o Paulo da Portela era o samba em pessoa, era um título que era dado a ele, como Paulo da Portela, o samba em pessoa. A Araci chegou a dar esse depoimento. Então, Paulo, como você disse, ele transitava, né? A Marília é feliz quando fala do traço de união entre duas culturas, é mesmo, porque o Paulo, ele tinha essa preocupação com as pessoas de Oswaldo Cruz e queria que essas pessoas ascendessem, né, culturalmente, financeiramente, diante de um outro universo. O Paulo trabalhou para isso. Ele foi realmente esse traço de união. Embora muitos não tenham entendido, mas ele foi realmente esse traço de união. Há uma pergunta do Arquivo Confraria do Chiado, que na verdade não é uma pergunta, está pedindo para você falar um pouquinho mais para frente, como se deram as poucas gravações do Paulo e por que ele gravou tão pouco. Sabemos que ele não era cantor, mas devia ter mais registros. Essa é a principal forma que a pessoa está falando aqui, né, da promoção do samba. Acredito que a melhor forma seria registrar, divulgar isso através da rádio, né? O Paulo tem 3 registros cantando, que são os raríssimos Brunswick 10.037 e 10.038, que de um lado é o Tia Chimba, do outro eu Vou Te Abandonar, e o outro é o Trapalhada, que a gente veio a conhecer há pouco tempo
agradeço a duas pessoas importantíssimas nessa minha pesquisa, que foi o seu Roberto Gambardella, que nos deixou, acho que vai fazer Nossa, um ano, um verdade. senhor de 80 e poucos anos, e o Gilberto Inácio Gonçalves, que são pesquisadores da música popular brasileira em 78 rotação, assim como o Adilson do Arquivo Confraria. São pessoas O que Gambardella têm. tinha, né, uma gravadora, não tinha que ele regravava? Não, esse era o Leon Barg, outra figura Ah, é importantíssima, que verdade, era da verdade. Revivendo. O Roberto Gambardella tinha aqui na Quintino Bocaiúva, em São Paulo, uma loja chamada Casa Lomuto. E aí, quando eu Sim, sim. comecei a comprar os disquinhos de 78, ele me vendia as gravações, eu comprava lá com ele. E um dia eu falei, um dia o Tuco falou assim: poxa, a gente já achou o samba, a gente tem o samba aí, o Tia Chimba, a gente tem o samba Vou Te Abandonar, mas ninguém acha o Trapalhado. Eu falei, Tuco, se existir realmente, a gente vai Tá lá. achar. E aí eu lembro que um dia eu falei para o senhor Roberto Gambardella, eu falei, senhor Roberto, eu procuro muito esse 78 e tal, o Trapalhado. Ele falou, eu não lembro. Ele falou, o que que tem do outro lado? Eu falei, do outro lado tem o Choarara. Aí ele falou, Choarara? Ah, mas eu já tive o Choarara, eu tenho isso gravado. Se tá do outro lado do Choarara, eu tenho. E eu lembro que aí ele me ligou e falou, Paulo, eu tenho um outro lado que é o Trapalhada, um samba do Heitor dos Olha, que Prazeres, né? sensacional. E aí que a gente achou, e aí depois eu falando com o Gilberto Inácio, ele tinha o disco e nem sabia da importância desse disco para a música popular brasileira, que era o terceiro registro que se faltava da voz do Paulo da Portela Que cantando, como cantor. sensacional. E ele foi levado pelo Heitor dos Prazeres, que as três músicas são do Heitor dos Prazeres. Até o Paulo falava que sim, esse lance da aproximação dele com o Heitor, que muita gente não entendia, e o Paulo próprio falava assim, só o Heitor tem feito alguma coisa por mim. Então, assim, os três sambas que o Paulo gravou como cantor foram, foram iniciativas do Heitor. O segundo samba que o Paulo grava é de parceria, que ele grava como compositor, é de parceria com o Heitor. O primeiro é o que eu não tenho, que é o Adilson também não tem, mas nosso amigo Eduardo, lá de Bebedouro, tem, que é o Quem Espera Sempre Alcança, que é a primeira gravação do Paulo, e a segunda é essa daqui, que também demorei 12 anos para achar, que é o Cantar para Não Chorar. É esse disco Victor aqui, Ah, sensacional. que é o segundo disco, uma composição do Paulo. Depois ele tem, deixa eu me recordar o que o Paulo tem depois como compositor. Ele tem Quem Espera Sempre Alcança, de 31, com Mário Reis, Cantar Pra Não Chorar, que essa que eu mostrei, de 38. Aí ele tem o Não Pode Ser, com um cantor chamado José dos Santos. E ele tem o Arma Perigosa, que é aquele famoso com a Linda Rodrigues, que é o desprezo, arma perigosa, para quem sabe sentir. São as quatro composições que o Paulo tem com o nome dele, né, que o nome dele aparece. Porém, nessa pesquisa eu levantei algumas que depois eu vou trazer para o pessoal no livro, de mais umas 3 ou 4 composições que foram gravadas e são do Paulo e não constam o nome dele. Então são Olha, revelações que nós teremos aí mais para frente. que gostoso. Não vejo a hora de você lançar esse livro, hein? Pra Nós estamos gente. trabalhando para isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, nós tivemos aí a primeira briga, né? Você falou desse auge, né? Que é a década de 30, que é o auge do Paulo da Portela, né? O Total, momento onde queria que você contasse total, um é o pouco auge. mais pra gente sobre Nesse isso. período, o Paulo ganha tudo, né? Assim, os prêmios. Ele é cidadão Momo, ele ganha melhor compositor de samba e ele ganha como cidadão samba, o segundo cidadão samba. Então, assim, o Paulo arrebatou tudo que era prêmio e realmente é o auge dele. O samba mais famoso do Paulo, que é o Cidade Mulher, que é composição de 1935, né? O samba mais famoso, considerado como a obra-prima do Paulo, é de 35. Então, é o ano Você também canta que um ele. pedacinho pra gente, não? Não, eu vou colocar, vamos ver se dá para vocês ouvirem, Ah, porque tem gostoso. o Alcides cantando, que é melhor ainda.
Tem o Mestre Alcide cantando, quer Eu ver, falei ó? que a sua voz é bonita também, hein? É bondade sua. Vamos ver se dá para ouvir. Ah, Vê se vocês conseguem ouvir aí. ó, vamos ver. Seu grande admirador. E confesso, bote aberto, perto, com tamanho esplendor. Quando bonito, apresentação bonito, viajando por aí. Belo sol lá nas alturas, dando maior formosura, a mais linda dama do Brasil. Cidade mulher, cidade, quem te fala? Que delícia! Ó, o pessoal tá pedindo, canta, Paulão! Pois é Ah, o lindo. Paulo Ceral tá falando. O Paulo, quando fala, né? Cidade, quem te fala é um sambista anteprojeto de artista. É como a Marília falou. Ele em 30, ele ainda não se considerava um artista, né? O cara dessa magnitude, ele ainda teve a humildade de falar: cidade, quem te fala é um sambista anteprojeto de De artista. artista. Não é isso, Olha só. Marília? A Marília tá dando joia aí. A Marília Ó, reforça muito sobre isso, desse exemplo do Paulo de humildade. Realmente. Paulo foi demais. Na década de 30, ele abraçou tudo. Foi para o Uruguai em 38, ficou um mês aqui em São Paulo na Rádio Tupi, fazendo um programa de rádio em 39, ficou durante um mês de dezembro inteiro de 39, ele ficou aqui em São Paulo fazendo um programa de rádio. olha que interessante. Como é que chamava o programa, você lembra? Não, o programa não consegui localizar, Não mas eu conseguiu. não consegui. Não consegui, nem fotos, nem nada, mas as Olha, informações dele chegando em São Paulo, dos jornais, dizendo que ele só ficaria um mês fazendo esse programa de rádio, eu localizei. Agora, as fotos, o nome do programa, não consegui. ó, tem uma pessoa falando aqui, o Mauá, salve, muito boa conversa. Teria como falar um pouco da relação do Paulo com o PCB? Tá muito massa a prosa. Abraços de Foz do Iguaçu. Opa, beleza. Nessa pesquisa do Paulo, eu tive a oportunidade de falar com a Anitta Leocádia Prestes, Hum, filha do Prestes, né? E E ela estava me contando justamente sobre aquela história que tem no livro da Marília, sobre o samba Prestes, Cavaleiro da Esperança, que é atribuída a composição ao Paulo da Portela, que eu também é uma das coisas discutíveis, porque tem gente que fala que não é, mas eu também acho muito factível a versão da Marília por conta disso. E a Anitta me falou, ela falou: olha, Paulo, eu tinha 9 anos quando fizeram uma festa para o Prestes, na sede do PCB, e aí eu lembro que cantou esse samba, né, do ah, Prestes, Cavaleiro da Esperança e tal. E ela falou, e aí eu lembro que falavam que era do Paulo da Portela, já naquela época já falava, ela tinha 9 anos de idade, se eu não me engano foi 46, posso estar enganado, eu não me recordo a data precisa, eu tenho anotado, mas é muita informação. Se eu não me engano é é. 46. Mas, e aí ela fala sobre o Paulo, sobre o samba ser do Paulo. E a Marília, né, fala que falou com o Vespasiano, que foi vereador, né, pelo PCB. Ela deixa lá o depoimento dele dizendo no livro que ele fala que viveu intensamente aquela década de 40 e tal, e que o samba que o Paulo fez para o Prestes realmente é do Paulo, não é nem de um nem de outro, é realmente do Paulo. E aí o Paulo tem essa passagem pelo PCB, mas a gente, assim, eu não localizei maiores informações, é como eu disse, o meu intuito é localizar coisas que possam acrescentar. A Marília, Uhum. ela fala muito sobre isso no livro, mas assim, eu não consegui nada, não consegui documentação, por mais que eu tenha tentado, sabe, procurado arquivos e tal, eu não consegui documentos que comprovassem alguma atividade específica do Paulo dentro do partido. Então, realmente, a gente tem o que a Marília falou sobre o Paulo do PCB e esse lance musical que eu fui atrás, que eu falei com a Anitta, justamente para confirmar essa história que a Marília narra para a gente do Prestes Cavaleiro da Esperança. Tem mais um comentário aqui que ele não teria ficado, né, segundo o Tuninho professor, no PCB. E Marília está perguntando sobre a parceria do Paulo com o Cartola.
que eles faziam jingles para as lojas comerciais. Acho que é uma coisa interessante Sim, também, né? sim, 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 sim. Eles têm alguns sambas juntos e tem o Alfaiataria da Cidade, né? Que é o. Como que é o samba? Deixa eu dar um pausa aqui, peraí, no samba do Alcide. Que é Veste Bem Pagando Pouco. Veste Bem Pagando Pouco. Eu não vou recordar agora a letra inteira, mas é um jingle que eles fizeram para a Alfaiataria da Cidade. Eles têm algumas parcerias, como Um Me pouquinho mais baixo, Contrariei. Paulo. Oi? Tá um pouquinho mais baixo, parece. Ficou baixo? Será que só para mim? Deixa eu ver. Queria que tivesse. Agora tá bom. Acho que tá Tá ok. bom? Eu lembro que o Paulo tem a Alfaiataria da Cidade. Deixa eu ver se eu tenho aqui, se vocês conseguem escutar. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês escutarem isso aí. Peraí. Você tem o jingle? Nós temos a resolver Parando tão um quentinho, fez o plano inteligente de uma casa aqui no Rio. Não pode haver maior felicidade. Chora a alfaiataria, cidade. Isso é do acervo da Marília, né? Que ela pegou com o Cartola cantando isso daí, que é o Alfaiataria da Cidade, voz do Cartola, acervo da Marília Trindade Barbosa, nossa professora. O jingle dele com o Que Paulo da Portela. maravilha. Sensacional, hein? E a voz é do Cartola, que bacana. Cartola ao violão. Obrigado, viu, Marília, por isso, por ter Que feito isso por nós. maravilha, grande Marília, né? Maravilha, sensacional. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós tivemos aí, falamos da segunda briga, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a Lira do Amor, que é onde ele me parece que termina, né? É, A sua vida e, e sobre a morte. é o que a Marília afirma, ela sempre afirmou isso, dessa briga do Paulo, dele, ele tá longe, mas está perto. E isso é verdade, porque nesses anos a gente conseguiu alguns depoimentos, algumas fitas, né? Pessoas que a gente não teve a oportunidade de conhecer, mas a gente conseguiu alguns depoimentos, né? De personagens que conviveram com Paulo. E o Alcides Dias Lopes, ele é categórico, que ele fala que o Paulo já estava combinado de voltar para o Carnaval de 48. Uhum. Né? Da Inclusive Portela. tem da Portela, de Ah, 49, perdão. O Paulo que está acertado que ele volte para Portela em 49. Inclusive, eu localizei reportagens no jornal confirmando isso. Já está tudo certo, o professor Paulo da Portela vai voltar. Então, o Alcides ele fala que ele estava na casa dele, aí o pessoal perguntou assim, ô Alcides, você tem visto o Paulo? Eu tenho. Eu estou sempre dormindo lá na casa dele. Ele falou assim, você não queria ver com ele para ele voltar? Aí ele falou, tá bom, eu vou lá. Aí o Alcides foi o emissário. O Alcides foi na casa do Paulo, conversou com ele, e aí ele falou para o Alcides, não, fala pro pessoal que no Carnaval de 49 eu volto. E aí ele olha. volta, ele já estava certo para ele voltar em 49. Se ele não tivesse morrido em 49, nós teríamos o Paulo voltando para Portela em 49. E falando da Lira, a Lira realmente era uma escolinha ali da região de Bento Ribeiro, né? Tinha importantes sambistas, tinha o Caquera, né? O Caquera, que era o compositor mais afamado lá da Lira, que morreu tragicamente. Ele estava voltando do caminhão, de um carnaval, e aconteceu um acidente. E até então a versão é que ele tinha sido enforcado pela uma corda que prendeu no motor, mas aí eu consegui uma cópia do atestado de óbito. E lá conta o que acontece. Ele teve um traumatismo craniano e torácico porque ele caiu numa
numa vala que tinha lá no, perto do motor do caminhão, e ele foi acabou sendo esmagado. Então ele teve um Nossa. afundamento de crânio e teve um afundamento torácico e acabou falecendo o Caquera, que era esse compositor. E aí o Paulo foi, durante a década de 40, ele teve junto com esse pessoal da Lira e fez grandes apresentações. Quando a Lana Turner veio ao Brasil, aquela atriz hollywoodiana na década de 40, o Paulo estava na Lira. E aí o Paulo levou a um lugar que ela estava, aqui no Rio de Janeiro, e fizeram uma apresentação. Falou que a Lana Turner ficou maravilhada. Esse próprio que eu mostrei, o Hoover, quando ele veio, que estava com o Paulo já estava na Lira. Então o Paulo ele acabou excursionando o Rio de Janeiro, fazendo esse lance dele de relações públicas com o pessoal da Lira. E de sambas dele da Lira, esse é um famoso, esse que eu falei, que é o Viemos de Bento Ribeiro para batizar, que é Bento Ribeiro, a localidade onde ficava a Lira do Amor. Unidos do Morro Azul, em primeiro lugar. Esse é o nosso ideal, queremos ver brilhar no carnaval. Viemos de Bento Ribeiro para batizar, unidos do Morro Azul, em primeiro lugar. Nessa época o Paulo já estava na Lira do Amor. Ele vai ficar, então, aí, praticamente 42 até 49, né? Final de 48 para 49, né? Até o seu De falecimento. 41, do carnaval de 41, do final de 41 para até 49, ele permanece na Lira do Amor. O Tuninho está falando aqui, deu margens ao famoso conto A Morte da Porta-Estandarte de Aníbal Machado. Não sei, não conheço. Sim. Depois quero saber, né? Depois entre em contato com a gente aí, com o Paulo. A gente... Tô aí para aprender com todo mundo que puder. Inclusive, eu lembro que eu te falei desse lance que você falou do Paulo, e eu separei uma coisa aqui legal para te mostrar, que é para te mostrar, mas que você já viu que eu já te mostrei, né? Mas para o pessoal que é isso aqui, a primeira Nossa, edição achei sensacional. do Joel Silveira, que é um livro de Ai, contos, que é dedicado ao Paulo da Portela, né? Tem um conto aqui, é o nome do livro, A Lua, e o conto chamado A fala um Lua. pedacinho desse conto, que é a coisa mais linda. Vamos pegar aqui, vamos achar. Deixa eu achar aqui. Lindo. Esse livro é Peraí. sensacional, né? Vou ver. Aí a Odila está perguntando aí também que fim deu a Lira do Amor. Acabou, né? Falaram que depois que esse sambista Caquera morreu, eles foram minguando e meio que acabaram, né? Acho que na década de 50, e aí você vê, perde o Paulo, e já na década de 50 já não tem mais expressividade a Lira do Amor. Eles praticamente somem, desaparecem. Assim, é uma das grandes escolas, né? Que tiveram figuras importantíssimas, que desaparece, assim, de uma maneira inexplicável, né? A gente não sabe. Vai murchando. Vai Então, antes de murchando. você falar pra gente, porque esse texto fala da morte dele, né? Não, o que fala da morte é do José Lins do Rego. Então, é isso que eu achei maravilhoso. Você, Vou pegar para você você. leu para mim. Achei lindíssimo. Deixa eu achar aqui. E, Porque eu não vou lembrar o texto inteiro de cabeça. achei muito bonito. E me parece que foi uma comoção geral, né? Quer dizer, foi um... Sim. Deixa eu achar aqui que eu vou te falar. E muitos atribuem essa morte, talvez até esse certo desgosto, não sei, uma tristeza. Apesar de que também as pessoas morriam cedo, né? Sim, Ele sim. morreu jovem, né? Sim. Tá aqui, ó. Em 49, o José Lins do Rego, na coluna dele Homens, Coisas e Letras, ele fez o seguinte texto. Paulo da Portela morreu, ontem em Madureira, e o subúrbio da Central fechou as portas para o seu enterro. Chamava-se Paulo Benjamin de Oliveira, mas a estrada onde morava valeu-lhe mais para a celebridade que os nomes de família. Ficou Paulo da Portela para a boca do povo e a glória da escola que comandou. Conheci-o há anos atrás, por intermédio do poeta Augusto Frederico Schmidt, num dos corredores da Companhia Metrópole, e vim a conhecê-lo de verdade
no Carnaval de 39, quando à frente de sua escola, de cartola à cabeça, montado em belo cavalo, entrava como um rei de sorriso magnânimo na Praça 11. As palmas que recebeu, os aplausos da multidão, o rei Paulo, com a boca no mundo, nas cantorias da escola, no seu melhor esplendor. Lá vai o Paulo da Portela, dizia um, e outros dirigiam-lhe a palavra e gracejos. Ele só fazia sorrir e estender o braço direito, num gesto de quem agradecia. Não sei se naquele ano ganhou o prêmio, mas a imagem do negro encasacado, de luxo, de fronte de triunfador, gravou-se para sempre na minha memória. Nunca mais o vi, mas continuei fiel à sua glória e à sua escola. Hoje leio que morreu de infarto do mesocárdio, depois de uma noite de festas. A doença dos milionários derrubou um rei do samba. As ruas de Madureira se encheram de povo para ver passar o corpo do monarca morto. Ao som de bombo soturno, marchou o corpo para o cemitério. As cuícas roncavam, os tamborins gemiam e vozes finas de mulheres cortavam os ares. Condores de carpideiras que choravam de graça. E para mais real, mais vivo, mais querido, fica no coração da sua gente brasileira. Diz o noticiarista que Paulo da Portela deu aos amigos um palpite para o bicho. O número do seu túmulo foi a centena do dia. E esse é o texto do José Lins do Rego, Lindo, um dos lindo. imortais, né, da Academia Brasileira de Letras. E realmente é o que a Marília fala no livro dela, por isso que eu falo que o nível é alto, que a milhar do dia foi a 2908. E aí eu fui lá no cemitério de Irajá, pedi o registro de falecimento de 49 e está lá, número 2908, a quadra, o número do lote está lá, 2908. Inclusive tem a foto E aqui. onde ele foi enterrado? Em Irajá, está E aqui. deu Ó. nesse dia? Deu nesse dia, Você 2908. está brincando? Nossa, até estou arrepiada aqui. É a cópia do, Que loucura. do caderninho que eles tinham lá que anotavam os enterros do dia. Nossa, que lindo isso, né? Até no, vamos dizer assim, no seu enterro, né? Deu Ele palpite. ajudou, né? Ele Ele deu deve ter palpite, ajudado como diz muita gente. Oi? a Marília narra a história que teve um cara que saiu saiu do enterro do Paulo, saiu jogando em tudo que era banca de jogo do bicho, no final do dia passou recolhendo dinheiro e ficou rico. A Marília conta isso Nossa, que no livro delícia. dela. E você vê, Sensacional. o Paulo, assim, é o que eu falo, às vezes as pessoas falam que é loucura, né? Falar que o Paulo da Portela é o maior sambista de todos os tempos, mas eu falo por amostragem, não é Uhum. pelo meu gosto pessoal, porque é o que eu falo. É, na minha opinião, em lirismo, o Carlos Cachaça e o Cartola são um pouco superiores que o Paulo no lirismo. Sim, o Paulo também, muita coisa do Paulo se perdeu, mas o Paulo, obviamente, é um exímio compositor, acima da média, mas o Cartola, ao meu ver, está um patamar acima. O próprio Paulo declarou isso quando perguntaram para ele qual eram os dois maiores sambistas na visão dele. Ele fala que o maior sambista do universo, ele usa essa expressão, o maior sambista do universo era o Cartola, e o sambista mais original de todos era o Noel Rosa. Então, o Paulo, ele realmente ele via essa qualidade do Cartola. Mas nenhum sambista, quando faleceu, teve tantas homenagens quanto o Paulo. Nenhum. Eu, Então, nesse tempo de pesquisa, eu levantei quase 70 músicas que foram feitas em homenagem ao Paulo, que citam ou que foram feitas em homenagem ao Paulo. sensacional. E, assim, eu não conheço nenhum fenômeno da música popular brasileira que morreu e você encontre 50 músicas que foram feitas para esse cara. Talvez se o Roberto Carlos morrer amanhã, talvez pare o Brasil, um monte de homenagem, mas eu duvido que vão fazer 50 músicas para o Roberto Carlos. O Paulo eu achei mais de 70. Nossa, sensacional Então isso. realmente esse E tem aquela cara frase do Cartola, né, que fala isso, né? E eu acho que talvez demonstre, né, talvez
próprio reconhecimento, né, da comunidade do samba, que o Cartola disse que ele fez muito pela Mangueira, né? O Paulo da Sim. Portela fez pelo samba, Sim, né? o Paulo fazia pelo samba. O Paulo, como eu disse no começo, o Paulo ele trabalhava por esse movimento, ele acreditava nisso, né? No movimento em geral. Ele trabalhava por todos, ele ia, visitava as escolas. O Paulo teve esse papel realmente, assim, coisa que nenhum outro sambista fez. Nenhum. Olha, o Samba OK tá perguntando, a última vez que o Paulo cantou foi no Dia da Morte, né? No circo onde cantavam Zé da Zilda e com a própria Zilda. Estou perguntando aqui. Isso, é o que falam. Inclusive, eu falei com o seu Davi, seu Davi do Pandeira, que foi da velha guarda da Portela, que nos deixou recentemente. Ele falou, pô, Paulo, e ele falou assim, eu lembro que quando eu era criança e eu estava na porta de casa, às vezes passava o Paulo, e o meu pai falava, olha o Paulo da Portela lá. Eu falava, eu olhava, e aí ele falou que no dia do circo, ele me cantou um samba inédito, que ele falou assim, olha, esse samba o Paulo da Portela cantou também no circo. É das músicas que o Paulo da Portela cantou antes de falecer no circo, em 49. Olha, que maravilha. Marília está dizendo aqui, achei lindo o que ela disse, né? Que o seu amor, Paulo, o seu amor pelo Paulo é comovente. O pessoal está concordando aqui. É bondade dela. Realmente, Paulo Peral, meu amigo também, o Theo aí, o pessoal. Assim, eu tento não decepcionar esse pessoal que muito me ajuda, sabe? Assim, como eu disse, a Marília é uma professora, tem me incentivado cada dia mais, me ajudado a entender esse universo do Paulo, até porque ela conviveu com os contemporâneos do Paulo, né? E eu não tive essa oportunidade e me ajuda a gente tem a que entender. agradecer também a Marília, né? Porque Sim, a sim, sim, Marília sim. tem nos indicado aqui para o Samba de Bamba, né? Pela amizade, muito querida, né? A Marília é responsável E ela pela minha que loucura. é a nossa madrinha também, né? Ela falou que eu não tive tempo de ter um filho só porque eu só penso em Paulo da Portela. É, você tem que publicar rapidinho para. Eu preciso. O Carlos um dia falou assim, Paulo, tá na hora de fechar o livro, cara. Tem que lançar, porque assim, a gente fica na ânsia de E juntar mais sempre vai arrumando material, coisas, trazer né? mais coisas, mais coisas. Eu separei algumas coisas legais para mostrar aqui para você, quer ver? Ah, quero Coisas que ver. eu não tinha te mostrado ainda. Aí. Paulo está falando, Marília é fundamental. É mesmo. Nossa. Ó, esse E senhor ela que aqui, fez essa. aqui é uma série de Opa. fotos desse senhor aqui, ó, que é fundamental para a história da Portela, esse senhor e essa senhora, que é o Antônio Caetano e a Dona Diva, que é o homem, Olha. como diz o monarca, é o homem que fez a águia. E esse aqui Ah, é bacana. seu Caetano, esse aqui, família do seu Caetano. Olha que linda essa foto. Isso aqui eu agradeço à família do seu Caetano, ao Flávio, a toda a família Caetano, que me proporcionaram a ter acesso ao diário do seu Caetano, que foi muito importante para levantar as informações das pessoas que fizeram parte da formação da Portela, porque eu sou Caetano, muito estudioso, e ele anotava tudo, ele tinha o controle de tudo, Olha, inclusive organizado. os primeiros sambas que a gente, né, conseguiu saber da Portela, os primeiros sambas feitos ali do Paulo, Caetano, Rufino, por conta do Diário do Caetano, que indicava qual samba tinha sido feito primeiro, qual que era. Então, quando às vezes a gente fala assim, o primeiro samba da Portela é esse, às vezes as pessoas falam assim, o Paulo, a rapaziada do Glória ao Samba tá de caô, mas não, é baseado nas informações de quem estava lá, de quem fez parte, né? Eu sempre digo, a gente não sabe nada, mas a gente procura esse pessoal que sabe. Buscar quem sabe, né? Tem uma outra aqui, ó, uma foto linda do Paulo, que saiu aqui, ó. Separei para mostrar para vocês. Isso aqui são revistas encadernadas da década de 30 e 40. Isso aqui, ó, é uma revista antiga, tá aqui, ó. Olha o Paulo Olha, aqui de branco, gravata borboleta. Tá aqui, Paulo da Portela, o criador das escolas de samba. Tá aqui. sensacional. Separei outra da época que o Paulo, nessa época que a gente fala da Essa amizade. qual revista que era?
Qual? Revista Carioca. Carioca. Tá. E tem uma aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui, é muito antiga e ela está desfazendo, uma revista de 36, Vixe, e tem que aqui tomar mostra, cuidado. ela está toda, ela está desmilinguindo. E aqui mostra o Paulo, juntamente com o Heitor dos Prazeres e com o Bide, quando eles faziam parte do Conjunto dos Prazeres, que era o conjunto Hum. do Heitor dos Prazeres, e aí o Bide está ali atrás, o Heitor dos Prazeres e o De, Paulo, qua- de quando que é essa foto? 36. 36. E aí Olha, eu falei com o filho do Heitor dos Prazeres, ele confirmou que o Paulo, juntamente com o Big, fizeram parte daquele conjunto dos prazeres, que era o que conjunto bacana. do Heitor dos Prazeres. Aí aqui tem uma outra, que eu separei também para mostrar para vocês, da dona Maria Elisa, esposa do Paulo, confirmando aquilo que a gente fala do Paulo, dele não, no começo, não gostar de samba. Paulo da Portela, que era da valsa, pôs uma gravata no samba. E aqui Que aparece legal! a Essa é dona. uma revista E aí aparece a dona Maria Elisa, esposa do Paulo, é uma entrevista, sensacional. ela mostrando a casa do Paulo, como que era. Essa é de E quando, essa revista? essa daqui é de mil, deixa eu ver quando que é essa daqui. Deixa eu ver se tem o ano dessa. Deve ser 30 e pouco também, né? Pela imagem da Não, essa daqui foto. é de 58. 58. 58. E tem essa daqui que eu deixei por último para mostrar para vocês. Como eu falo, quando a gente falou aquele, a gente bateu aquele papo, como um cara tão importante quanto o Paulo, porque o Paulo morre em 49 e durante 10 anos o nome dele fica assim pulsando nas pessoas. O Monarca, ele fala daquele o Tuco Pelegrino que estava aí, ele cantou um samba lá no programa ensaio dele, que chama Lindo Passado, que é o samba que o Monarca, o professor Monarco, ensinou pra gente e fala que é o samba mais lindo feito em homenagem ao Paulo. Só que esse samba é um samba que não foi feito em 49. Esse samba Lindo Passado, ele foi feito em 56. Então, assim, em 56 lançaram a Praça Paulo da Portela, né? Sim. E aí ele fez esse samba para isso. Então você vê, em 59 fizeram uma grande festividade por conta Os dos 10 10 anos. anos do falecimento do Paulo. Então, assim, durante 10 anos, o Paulo morre em 49, você vê assim, uma série de eventos, um ano da morte de Paulo da Portela, 2 anos, 5 anos, 6 anos, ele fica muito presente, muito. E aí depois, na década de 60, 70, Paulo desaparece completamente. Hoje, assim, as novas gerações, elas não sabem sobre o Paulo da Portela. Eu falo assim, as pessoas não sabem a importância do Paulo da Portela. Então, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, nossa, o Malcolm X é um líder negro. Lógico que é, importantíssimo. Uhum. Mas o Paulo da Portela também é, e as pessoas ainda não se ligaram o que esse cara Isso. fez aqui no Brasil. Então nós temos representantes na mesma altura na América do Norte, mas as pessoas ainda não entenderam a importância do Paulo, o tamanho, o gigantismo que o Paulo alcançou na década de 20, 30, 40 e 50. Nessas 3 décadas, 30, 40 e 50, eu levantei mais de 1.000 recortes de jornais do Paulo, sabe? Uma citação, uma revista, um jornalista saudando um samba, uma reportagem. Então, assim, as pessoas não entendem que um cara negro, semi-alfabetizado, na década de 30 e 40, tinha uma projeção tão grande, as pessoas não sabem Uhum. disso, não imaginam. Né? E aí é isso que eu me pergunto, como uma glória tão grande é apagada? O Paulo meio que desaparece. A Marília, esse livro da Marília é de 79, se eu não me engano. Uhum. Aí o Paulo reaparece em 79. Aí tem os discos da velha guarda e tal. Depois o Paulo some de novo. Né? Tipo assim, o Noel Rosa, por exemplo, tá aí. Uhum. Todo mundo fala do Noel Rosa. O Ismael Silva tá aí. Uhum. Por que o Paulo sumiu? Eu não entendo. Quer ver? Eu separei uma aqui para vocês, Essa daqui é Ah, matadora, para finalizar realmente. é só uma coisa, a Odila perguntou se você pode falar um pouquinho da relação do Natal com o Paulo, seu O Natal. Natal era primo, né, da Dona Maria Elisa, da Dona Maria Elisa.
O Natal realmente é o grande patrono da Portela, né? Desse cara mais moderno que fez, deu a vida pela Portela. Mas uma coisa que, me desculpem os portelenses mais arraigados, mas é histórico, eu não estou falando besteira. Todo mundo, esses mais antigos, a própria Vicentina, consegui um depoimento da dona Vicentina, ela fala assim: Natal não era da Portela. O negócio do Natal primeiro era futebol, né? Então, Hum, assim, a Vicentina realmente era a Portela, era a escola de samba. O Nozinho era de samba, era realmente, porque ele tocava surdo na Portela. O Natal, ele chega um pouco depois. Lógico, conviveu com o Paulo, fez parte ali. Estava ali, porque a Portela nasceu praticamente no quintal da casa dele. Ele acompanhou tudo aquilo. Mas a primeira relação do Natal é com aquele time de futebol que tem até uma foto clássica que tem o Natal, tem o pessoal todo, tem a Ninita, que é a primeira porta-bandeira da Portela, ela também era a madrinha do Esporte Clube Portela. Tem uma foto de 1935 que aparecem todos eles, Nicanor Trovão, Ninita, todo esse pessoal. E aí o Natal ainda está lá, ele não tinha perdido o braço ainda. E ele está lá. Então, ele tem um papel importantíssimo, fundamental para a escola, mas ele chegou um pouco depois. Todo, o Natal é fundador. Olha, a verdade é que não, ele estava ali desde o começo, mas os irmãos dele, a Vicentina e o Nozinho, sim, ele chega um pouco depois para tomar conta da escola e tal, e desenvolve um papel fundamental. A Marília me corrija se eu estiver errado, mas é o depoimento dos antigos, né? Eu estou baseado no depoimento de pessoas que conviveram, do Alvaiade, do Alvarenga, do Alcides, do próprio Caetano. Então, é isso. Mas ele tem um papel fundamental. Agora, essa revista aqui, deixa eu ver qual que é o ano dela. Eu tenho o ano. Essa revista é 18 de junho de 49. E tá aqui. Os Reis do Samba. O Aeroclube brasileiro dedicou 3 aviões a 3 personalidades da música. Uma foi o Noel Rosa, outro foi o Zequinha de Abreu e outro foi o Paulo da Portela. Tá aqui a foto do dia da cerimônia. E aqui aparece o avião com o nome do Paulo da que Portela. legal, olha, Tá vendo? E aqui a dona Maria Elisa, no dia da entrega dos aviões. que legal, sensacional. Até nome de avião o homem virou. Não é? Você vê? Sensacional. E aí você que é Agora, historiadora, eu te pergunto, como um fenômeno como o Paulo da Portela desaparece? estranho, né? É uma coisa que eu tenho pensado muito. É o que você falou, assim, alguns nomes desapareceram durante esse período de final de 50, 60, mas ressurgem e estão aí. E o Paulo da Portela? É uma coisa estranha mesmo. Eu, como historiadora, eu diria para você que a gente sabe como que a história é construída, né? A gente está embasado em documentos e tudo mais. Mas tem coisas que parece que as pessoas querem esquecer. Pessoas, fatos. E eu não sei, né? A gente pode supor algumas coisas, algumas dessas respostas, né? Mas eu acho que talvez você poderia responder melhor para a gente. Eu poderia supor algumas coisas ligadas, inclusive, a algum tipo de desconforto lá atrás com a escola. Não sei. Eu vou ser sincero para você, é a pergunta que eu me faço todo dia. Porque, É, como eu disse, eu acordo, eu tomo café, eu janto com o Paulo da Portela, eu durmo com o Paulo da Portela, literalmente porque isso está muito tempo dentro de mim, pensando, tentando entender, e eu não consigo entender o descobrir. apagamento que sofreu o Paulo da Portela. A Lilian acredita que seja um apagamento sistêmico alicerçado pelo racismo. Mas, por exemplo, Ismael Silva também era negro, Sim, sim. né? Então, eu acho que não teria, talvez, apenas essa resposta. Poderia ser uma parte dela, mas
Sim. mas não explica, né? Não, realmente ela tem razão. É uma parte dela, mas tem muito mais coisa que a gente É. que é um buraco sem fundo. Eu tento entender justamente assim, porque como eu disse, assim, todos os sambistas das outras escolas reverenciavam o Paulo da Portela, né? Falam do Paulo da Portela. Você vê os depoimentos, você vê a paixão que eles falam do Paulo da Portela. O Bussi Moreira, no depoimento que ele deu para o Francisco Duarte, ele falou: era um gentleman. Ele falou: era um gentleman, o homem era gentleman. Entendeu? Bussi Moreira, um outro grande nome do Agora, eu samba. posso dizer uma coisa, e supor uma coisa, que posso estar falando besteira, né? Paulo da Portela não teve filhos, e diferente, por exemplo, sabe que o Cartola também não teve, né? Mas o Cartola, né, quando ele morre, ele estava, né, ah, ele tinha, né, vários filhos adotivos, né? Estava com a dona Zica, que era bem ativa. Eu não sei como era a esposa do Paulo, né? A Elisa, né? Isso, Dona Maria Se ela Elisa. tinha essa atividade, se ela era uma pessoa ativa no mundo do samba, se eles adotaram ou se eles tinham, vamos dizer assim, uma proximidade muito grande com pessoas mais jovens, né? Como tinha o Cartola, por exemplo, né? Porque isso você acaba, de certa forma, deixando um legado, né? Você tem uma companheira, um companheiro que é do mundo do samba, filhos que, mesmo que não sejam, né, biológicos, mas adotivos, isso também acaba, de certa forma, mantendo, né, essa memória, essa geração toda. Então, não sei. Queria saber de você, se você poderia É, nos contar a respeito eu disso. tô vendo aqui que o Gilberto, inclusive o doutor Gilberto, meu grande amigo, a quem eu agradeço muito, Ah, que é tá. um dos maiores pesquisadores de música em 78 rotação do Brasil, que inclusive quem tem o Trapalhado original, o disco que faltava do Paulo, ele fala que o Noel Rosa também foi o É filho dele verdade, que Noel morreu. Rosa. Mas não chega Verdade. nem perto, Gilberto, não chega nem perto, porque Uhum. mesmo hoje, se você pegar a quantidade de gente que tem cantando Noel Rosa, é É muito verdade. superior. Tem um monte. Se você imaginar que tem uma caixa, se pegaram e fizeram uma caixa com toda a obra do Noel Rosa. O Uhum. Paulo tem o trabalho da Marília, tem citações numa série de outros livros, mas tem o trabalho da Marília só. Uhum. Entendeu? É E verdade. assim, comercialmente, como compositor, o Noel Rosa é infinitamente maior que o Paulo. Mas é o que eu digo, como figura pública do samba, como cara que trabalhou pelo movimento, o Paulo é infinitamente maior de todos. Eu falo Uhum. por amostragem, não pelo meu gosto pessoal, eu falo por amostragem. O Noel, sim, foi um fenômeno quanto compositor, era genial, era, lógico que era, mas também foi um fenômeno comercial, gravou com todo mundo. O Paulo, você vê, eu localizei do Paulo entre composições que a gente já conhece e composições inéditas, cerca de 80 músicas do Paulo. Então a gente Nossa. deve conhecer o quê? 30 que deve estar gravado, e olhe lá, em 78 o Paulo gravou 4, com as outras que eu localizei, sei lá, no máximo 8. Então a diferença é muito grande. Não, eu procuro entender, ainda acho que vai ser Grande questão. a grande questão para eu poder fechar o livro, como o Paulo da Portela desapareceu, porque é o que eu falo. Eu tenho um capítulo que chama Legado, e esse legado ele abrange os 10 anos após a morte do Paulo, e durante os 10 anos, o Paulo é como se estivesse vivo, ele estava ali, presente em tudo que era. Teve Copa, uma Copa de futebol chamada Taça Paulo da Portela. Em São Olha. Paulo, fizeram homenagens ao Paulo. Né? Escolas de samba, eu localizei escolas de samba. Às vezes o pessoal, eu vejo às vezes Paulo, Paulo, você mora em São Paulo, então você tem que estudar só escolas de São Paulo. Eu não acredito nessa fronteira geográfica. Eu acredito na música, na Uhum. figura, né, que está ali representada. E escolas na década de 40, fizeram homenagens ao Paulo da Portela. A madrinha Eunice foi na rádio e prestou homenagem em nome da escola Lava Pés ao Paulo da Portela. Então, Olha. esse cara assim é de uma magnitude assim fora do comum. Ele era querido mesmo, tanto em São Paulo, tanto no Rio.
E aí agora eu estou debruçado em tentar entender como uma figura dessa desaparece. Esse é o grande ponto. Olha, sensacional. Seu trabalho é belíssimo, é lindo. Eu fiquei encantadíssima com. Ah, tem um monte de gente falando aqui, ó. é, Tem um monte de gente falando, não sei se você já viu. Paulo tinha um posicionamento esquerdista, isso pode ser um ponto. A falta de um número mais expressivo de gravações, talvez seja um dos fatores contribuintes, né? Enfim, existem várias coisas aí questões que você, com certeza, né, estudioso, Paulo ligado a Carlos Prestes, né? Luiz Carica falando pode ser uma coisa, enfim, pode ter, inclusive, relação, né, com o governo militar, posteriormente, enfim, a gente teria que, mas aí É, cabe a você, essa é a né? grande questão, é a grande questão. Mas é o que eu falo, eu, assim, modestamente, eu tenho tentado fazer um trabalho com fontes históricas, né? Por mais que eu goste muito do Paulo e eu podia tornar isso pessoal, eu faço de tudo para que isso seja uma busca histórica, com documentação. Então, quando eu volto a reafirmar que o Paulo da Portela é o maior sambista que a gente teve, eu posso, dentro das minhas possibilidades, eu afirmo com certeza por conta desse trabalho, por conta desse levantamento de dados, por conta desse cruzamento, desse banco de dados, de você olhar e falar assim, caramba, o cara em 3 décadas tem mais de 1.000 citações no jornal, É sensacional. o cara tem um livro dedicado a ele, o cara Um morreu, avião, o cara tem um avião com o nome dele, né? O cara tem, sei lá, sensacional. mais de 70 sambas em homenagem a ele. Então, assim, não é besteira o que eu estou falando. É que a gente ainda não descobriu o Paulo da Portela. A Marília, não sei se ela está ainda, mas ela pode falar melhor que eu. Ela viveu isso de perto, lá na década de 70, fazendo o trabalho de pesquisa do Paulo, e eu reafirmo, a gente ainda precisa descobrir o Paulo da Portela. E quando isso acontecer, eu acho que o samba em geral vai ganhar, porque eu vou deixar de lado a minha vaidade, o amigo do outro lado vai deixar de lado a vaidade, e a gente vai trabalhar junto para que essas figuras que estão esquecidas, que outras figuras que também tão importantes quanto o Paulo da Portela ganhem projeção, indiferente de ser São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Sensacional. Amapá. Eu acho que é isso. Olha, Paulo, tem muita gente falando, o Paulo Seralto falou assim, depois do livro sobre Paulo da Portela, teremos um disco de Paulo Matias, um gentleman do Embu, é uma questão, né? Então, todo mundo esperando o livro, esperando você para cantar também. Eu falei para você que você tem uma voz lindíssima, pode Verdade. investir que você vai se dar muito bem também, né? Eu E a espero. Odila dizendo que pode contar com a gente, com o Samba de Bamba, Opa, né? E depois conversar aí sobre esses vários projetos aí de conexão, né? Essa é a sim, nossa preocupação de conectar e de divulgar e difundir e ligar e conhecer pessoas sim, sim. e divulgar essas histórias tão importantes, né? Se você, Personalidades do mundo do samba, né? se você me permite, eu queria aproveitar o espaço novamente. Espero que tenha, pelo menos, sido agradável para as pessoas falar do Paulo da Portela. Como eu disse, é uma grande responsabilidade por conta do trabalho que a Marília fez juntamente com a Lígia, do trabalho que o Luiz Carlos Magalhães faz. Eu sou eternamente grato a essas pessoas. Marília, espero que esteja à altura do que a gente conversa. Quero aproveitar para agradecer a família do Caetano por ceder tanto material, a família do Leonel Faria, um cantor que morreu em 1935, mas eu tive o prazer de encontrar a filha dele, que está com 80 anos, o filho dele que mora no Rio, que está com 80 e poucos anos, e também conviveram ali na região de Oswaldo Cruz, ali, e foram muito importantes, a professora Anitta Leocádia, e as pessoas que foram importantes na minha caminhada, o Glória ao Samba, que é a minha vida, né? É os caras a quem eu devo tudo. Amigos que me ajudam, Cláudio Moreira, Aguinaldo Luz, Gustavo Cândido, Paulo Ceral, ao pessoal do Confraria do Chiado, os amigos que comungam desse mesmo movimento nosso de samba, que é o pessoal dos sindicatos.
Produtos do Morro, Terreiro de Mauá, Terra Brasileira, o pessoal do Já Chegou Quem Faltava de Brasília, esse pessoal aí. Eu quero agradecer, espero que vocês tenham gostado. E tô aí. Em passar essa pandemia, vamos tomar cerveja, né? Que é o que estamos precisando. E fazer Vamos samba. tomar uma cervejinha, daqui a pouco tem. A gente até mudou o horário por causa da Libertadores. É Quero isso. muito agradecer você, Paulo, pelo seu lindo trabalho, por ter, né, estar disposto aqui a partilhar com a gente esse amor que você tem ao Paulo da Portela e ao samba, né? Que a gente comunga junto, né? Quero agradecer a Marília, né, por ter nos indicado e ter participado da nossa conversa também, a Odila e a todo o pessoal do Samba de Bamba e a todos os que te auxiliaram, te auxiliam e que estão aqui conosco e que também acompanham a gente sempre, né? E que gostam e que também são apaixonados pelo samba. É isso, é isso. Eu agradeço a você. Obrigado, um prazer conhecer. Já viramos amigos, né? Em breve Ai, temos coisas aí para fazer, vamos tirar uma onda. A Odila, que foi uma pessoa maravilhosa. Ao Samba de Bamba, agradeço. Em breve, eu espero que quando terminar a pandemia, eu estou numa dieta aí, eu tenho essa camisa aqui para usar, só que não está servindo. Até lá, eu espero estar mais leve para poder usar essa daqui, ó. ai, que A foto do Paulo. lindo! Amei! Estamos Presente do meu todos. amigo Cláudio Moreira. E vamos nos juntar numa grande roda de samba, se Deus É quiser, isso hein? aí. Com fé em Deus. Obrigado, foi um prazer, viu? Um beijo, um Obrigado, grande, Fabi. enorme prazer. Tudo de bom. Beijo. Tchau, pessoal. Tudo de Obrigado. bom. A gente vai se falando. Falou. Beijo a todos, gente. Boa Valeu. tarde. Bom final de semana. Beijão.